Hola mis queridos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, qué alegría. Sean muy bienvenidos a nuestra clase de español de hoy, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestros libros en la página 86, ¿vale? Então, queridos, por favor, abram o livro de vocês na página 86. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, tá? Nossa aula de hoje é remota, tá bem? Na semana passada, em sala de aula, nós estudamos o análise linguístico, né, como a gente combinou, de tentar deixar sempre a parte gramatical para a sala, porque a gente troca informação, tira dúvida e o ambiente escolar favorece muito a aprendizagem. Nós estudamos o imperativo negativo, vale? Então, o que é isso? É o imperativo negativo. Nós já estudamos o imperativo, né, afirmativo. Então, o modo imperativo na língua espanhola, ele é aquele usado para expressar uma ordem, um desejo, um pedido, um conselho, uma sugestão, tá? Então, ele tem o mesmo sentido da língua portuguesa. A gente consegue encontrar os verbos em modo imperativo em receitas, a gente encontra em manual de instrução, a gente encontra em textos publicitários, tá? E também a gente encontra em outros gêneros textuais, visto que ele é possível usá-lo apenas para expressar um conselho ou então um desejo, né? E no afirmativo nós vimos como conjugar esse imperativo, né? E aqui no negativo nós sofremos alguma alteração, tá? São alterações simples, como eu expliquei em sala para vocês, tá bem? Peço que vocês deem uma olhadinha no livro. Tá? Nós temos uma frase, o menino está no hagan ruido, então não façam barulho, que incomoda ele, né? Então ele está fazendo um pedido, não é verdade? Para não fazerem barulho. Só que esse pedido, ele está acompanhado da palavra no, que em espanhol significa não. Então por isso é negativo, ele está fazendo um pedido para que não façam. Então nós temos aí um imperativo negativo, vale? E aí nós temos um quadrinho com atenção, pedindo a nossa atenção um pouco, né? Que diz o seguinte: el imperativo negativo se forma em todas as pessoas quando ele presente de subjuntivo. Então, queridos, vocês viram que a gente está sempre estudando o modo subjuntivo nas sequências agora gramaticais. Por quê? Nós já estudamos ele lá no bimestre 2, no segundo bimestre, tá? Então nós vamos voltar algumas páginas do nosso livro para a gente ver essa conjugação do modo subjuntivo para que a gente tire as dúvidas, tá? Então, o subjuntivo, ele é um modo verbal que indica também um desejo de uma possibilidade, algo que pode acontecer, não é isso? Então, na hora da conjugação do imperativo, nós vamos usar a mesma conjugação do modo subjuntivo, certo? E aí, professora, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o verbo no modo subjuntivo e vamos acrescentar a ele a partícula no, que é a palavra não, para que ele expresse a ideia de negação, certo? E aí nós temos duas formas de conjugar esse modo imperativo. A primeira, formal, que eu sempre digo a vocês, que é quando a gente vai se dirigir a alguém mais velho, a alguém com que a gente tem um nível de respeito maior, tá? Então, por exemplo, numa escola, nós temos a hierarquia, né? Tem pessoas que estão a cargos superiores, então pessoas mais velhas. Então, nesse caso, nós vamos usar o formal, que nós empregamos com os te no singular. Lembra que eu disse a vocês, nós temos o tu e temos os te? Os te é formal, tá bom? E nós temos o informal, que eu uso para tu, não é isso? Que são pessoas da mesma idade que eu, que nós somos próximos, nós somos amigos íntimos, nós temos uma relação maior de intimidade, então a gente usa tu, tá bom? Isso no singular. E aí analisem a tabela do livro de vocês, que explica como que a gente vai fazer essa conjugação, tá bem? Aí nós temos no formal, nós temos os te e os tedes, porque eu posso usar tanto no singular quanto no plural, tá bom? Então nós temos terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Vejam que nós só temos essas duas pessoas no singular e plural para empregar o imperativo, né? Por quê? Porque eu não, pela
pela lógica, eu não consigo dar uma ordem para mim mesma, tá? E quando eu digo que ele parou com o ruído, eu já estou usando outro modo verbal. Então, eu sempre vou usar o imperativo na terceira pessoa, certo? E o no formal, que é o informal. Eu tenho tu no singular, né, que é tu, e tenho vosotros, que são vocês, no plural, tá bem? Como que nós estabelecemos isso, né? No formal, por exemplo, está aí no livro de vocês, no abra usted la puerta. Então, não abra a porta. E no ustedes no plural, então tem lá, no abran ustedes la puerta, tá? Então, aí nós vemos que acrescentou o N ao final do verbo, que é o que diz lá no subjuntivo, a conjugação verbal, tá bom? E no formal, tu no abras la puerta. No plural, no abrais vosotros la puerta, né? Então, nós temos o mesmo verbo conjugado de maneiras diferentes, tá bom? E aí, nós temos a regrinha, tá? Para a gente empregar numa frase, tá? Se o imperativo, o imperativo negativo, desculpem, ele for dirigido para os te ou os tedes, né? For formal, o que a gente vai fazer? O verbo não muda na forma negativa, então o verbo vai permanecer igual, vale? Não vai sofrer alteração. Apenas vamos acrescentar o no, tá bom? É uma regra geral. Se o imperativo negativo está dirigido a tu ou vosotros, o verbo vai mudar para o presente do subjuntivo no imperativo negativo, não vai sofrer alteração. Para a gente ver isso, vocês vão voltar a uma página, na verdade algumas páginas, página 79, onde vocês têm uma tabela de conjugação verbal, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aí duas tabelas, a formal e a informal, não é isso? Na página 79. E aí nós temos como que vai ser conjugada a primeira, segunda e terceira conjugação, tá bom? Na formal, se vai para o negativo, nós vamos conjugar exatamente como tá aqui na tabela, tá bom? Não vai mudar o verbo, apenas acrescentar o no, tá bom? Mas se eu estou conjugando no informal, além de acrescentar a partícula no, o verbo vai mudar para o presente do subjuntivo, certo? E aí nós vamos sofrer uma alteração, tá bem? Que é essa que aparece no livro de vocês como exemplo, tá? O celadute que está ali. Nesse caso, eu estou afirmando. Então, imperativo, afirmativo. Como eu estou me dirigindo, né, a tu, então eu vou dizer, no uses la ducha que está ali. Então, não use o chuveiro que está ali, tá? Agora, se eu estou me referindo a uma parte informal, o verbo muda, certo? Olha como é que é no afirmativo. Usa la ducha que está ali, mas com D no final. Lembra que nós estudamos isso nas aulas anteriores? Então, o verbo não vai ficar usa com D no final, vai ficar não useis la ducha que está ali, tá bom? Então, ele sofre alteração. Para vocês conjugar, nós temos que ir na tabela do afirmativo, porque ela é baseada na tabela do afirmativo, tá bom? E aí, nós realizamos uma atividade em sala, que eu vou corrigir agora com vocês, tá bom? E na página 87, ¿vale? Carlos foi al médico y este le dio algunas recomendaciones. Ayuda al médico y escríbalas usando el imperativo negativo en la segunda persona del singular. Então, tu. Aqui o verbo vai continuar como se estivesse no afirmativo. Só vai mudar o no, tá bom? Então, por exemplo, lá na primeira, verbo tomar. Voltem lá na página 79 e vejam como que ficam os verbos da primeira conjugação no quadro da tabela não formal, tá bom? Lá diz pra gente que quando termina em tu, né, que é o verbo tomar, ele vai sofrer alteração, não é isso? Então, aqui ele vai ficar no tomes líquidos durante as comidas, tá bom? Porque ele sofre alteração. Lá B. Muitas horas sem comer. Quedar-se. O verbo quedar-se, ele é um verbo pronominal e ele tem um significado um pouco amplo, né? Então, aqui nesse contexto, ele quer dizer que a gente não pode ficar. Ele é um verbo de estado. A gente não pode ficar muitas horas sem comer. Então, no te quedes.
No te quedes muitas horas sem comer. Por que tem o ti, professora? Como ele é um verbo pronominal, vocês estão vendo que tem um se no final, quedar-se. Se ele é pronominal, ele sempre tem que vir com pronome, tá? Então, o te aqui é o pronome oblíquo. No te quedes, que indica com quem eu estou falando, que no caso é tu, segunda pessoa do singular. É comer, né? No comas demasiado frituras. Então, estou me baseando na tabela da página anterior, certo? A página 79. Lá de exercícios físicos sin antes hacer una preparación, verbo hacer. Então, aí o que? No hagas. Igual ele falou aqui, no haga no ruído. Ele usou no plural, que nós estamos usando no singular, né? Então, no hagas, exercícios físicos sin antes hacer una preparación. Lá usar. No uses medicación sem que seja passada por um médico, tá? Segunda questão. A gente vai transformar as frases do imperativo afirmativo em imperativo negativo, vale? Envia os livros de Ana por Carlos. Aí nós temos um imperativo afirmativo, tá? Quem é o verbo envia? Esse verbo envia, ele está no imperativo afirmativo, tá? E eu vou colocar ele no imperativo negativo. Lembram que quando ele se dirigir ao usted, ele não vai mudar nada. Então, lá na página 79, tem assim, primeira conjugação, usted, estudie, do verbo estudar. Então, termina em e. Então, o que é que eu fiz aqui? Ao invés de botar envia, eu botei no envie, vale? Que vai a alteração que sofre lá no afirmativo, tá? No envie los libros de Ana por Carlos, terminada em e. Lá B, guarde esse número no móvel. Como aqui está se referindo a tu, não vai mudar nada no verbo. Então, no guarde esse número no móvel. Então, não salve este número no celular. Bem de tu todos tus postales. Nesse caso, vai sofrer alteração, tá? Então, lá na página anterior, a gente viu que termina em S, não é isso? Então, aqui, ao invés de escrever no bende, vai ser no bendas. No bendas tu las ventanas. Tus postales, na verdade. Lá de abram todas as ventanas. Então, aí está no plural. Ustedes, não é isso? Então, vai continuar igual. No abram todas as ventanas. Não abram todas as janelas. Escute lo que voy a decirte. Nesse caso, eu estou falando com tu. E aí, eu coloco no escuches lo que voy a decirte, né? Não escuta o que eu vou te dizer. E o último, a la F, toma el camino del río. Então, tu, segunda pessoa, no singular. Então, eu vou usar o quê? No tomes. No tomes el camino del río, vale? Então, vocês viram que não é uma alteração complicada, visto que a gente conjuga todos em segunda e terceira pessoa do singular, do plural, aliás, e a gente conjuga em terceira pessoa do singular também, do plural. Então, a gente conjuga entre tu e vosotros, que é informal, e usted e ustedes, que é formal, tá bom? A3 é pra gente marcar qual a frase abaixo que apresenta um equívoco. Então, qual a frase que não foi conjugada corretamente, tá? De todas essas que estão aí, a única que não está correta é a letra A, que tá no come, usted, en exceso, antes de viajar, que no caso não seria no come, seria no coma, né? Então, aí é a única que está com equívoco, vale? E aí nós vamos para a página 90, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre os coletivos, os substantivos coletivos. Então, queridos, substantivos coletivos. O que são substantivos coletivos? São palavras que nomeiam vários seres, objetos ou coisas de uma mesma espécie, né? de um mesmo local, de uma mesma, que eles têm características semelhantes, né? Então, por exemplo, uma criação de gado bovino, uma criação de suínos, uma turma de alunos, existem nomes para nomear esse conjunto, né, de pessoas, seres, objetos que têm a mesma característica, são da mesma espécie. E vocês já conhecem isso em português, né? Então, nós vamos conhecer também os coletivos, que eles vão designar um conjunto, né, na verdade, de objetos
que são das mesmas características, tá bom? E aí nós temos uma tabela. Nessa tabela nós temos os coletivos. De um lado nós temos os coletivos, as palavras, e do outro nós temos quais são os seres, objetos que fazem parte desses coletivos, vale? Nós vamos fazer uma leitura, tá bom? Desses coletivos. Alumnado, alumnado, alumnado é um conjunto de alumnos, então nós temos aí alumnos. Arboleda é um conjunto de árvores, tá? Área poblada de árboles. Arquipélago, conjunto de islas, então conjunto de ilhas. Arquivo é um conjunto de dados, então é um arquivo, um conjunto de dados, tá? Avíspero é um conjunto de avispas, né? Então nós temos aí coletivos de animais também. Bandada é o conjunto de pájaros, então nós temos conjunto de pássaros. Biblioteca, conjunto de livros. Bosque, conjunto de árboles que formam um ecossistema, então é o bosque mesmo. Cabeleira é um conjunto, né, de pelos da cabeça, então cabeleira, tá bom? Especialmente se for muito cabelo ou cabelo longo, tá? Caserio, conjunto de caças. Cardumen, conjunto de peces, que é peixes. Confederación, união, aliança ou associação de pessoas ou entidades para lograr um objetivo. Então, um conjunto de pessoas que estão tentando alcançar um objetivo em comum, né? A confederação, tá? Clientela, conjunto de clientes. Constelação, conjunto de estrelas. Coro, conjunto de voces de canto, então, conjunto de vozes de canto. Dentadura, conjunto de dientes. Exército, conjunto de forças armadas, então o exército. Estudiantado é um conjunto de estudantes. Flota, conjunto de barcos. Folhagem, conjunto de hojas, que são folhas. Gente ou gentio é conjunto de pessoas. Hormigueiro é o formigueiro, conjunto de formigas. Internet, conjunto de redes, então conjunto de redes, internet. Manada, conjunto de animais, vale? Mamíferos de uma mesma espécie, então animais mamíferos. Montón é um monte, um conjunto de coisas, tá? Orquestra, conjunto de instrumentos. Pinacoteca, conjunto de quadros e pinturas. Professorado, conjunto de professores. Público, conjunto de espectadores. Conjunto de computadoras. Tropa, conjunto de soldados. E vocabulário, esse conjunto de palavras, vale? Então, aqui são alguns coletivos mais usados, principalmente dentro do livro de vocês, tá bom? Depois, nós vamos responder a atividade da página 91 e 92, que é para a gente sublinhar os coletivos em las frases. Então, vocês vão sempre sublinhar os coletivos que aparecem nas frases, tá? E aí, a atividade da página 92 e 93, eu já havia pedido que vocês fizessem, porque é leitura e interpretação. E nós vamos corrigir agora, tá bom, meus queridos? Vamos lá, exercício, página 93. Segundo a autora do texto, é possível afirmar que... Então, de acordo com o texto que foi lido, o que nós podemos afirmar, tá? Não é a nossa opinião, lembrem-se. Quando tem de acordo com o texto, então é o que está explícito ou implícito no texto, que a gente compreendeu da leitura desse texto. Então, a gente pode afirmar, el peso de la enseñanza reside sobre las escuelas públicas, que es la que debe contar com o apoio de las administrações públicas. Então, de acordo com ela, o peso da educação ele tem que estar nas escolas públicas, porque são elas que contam com as ajudas governamentais, tá bem? 2. Aún segundo o texto, então, ainda segundo o texto, é incorreto afirmar que... Agora nós vamos marcar a alternativa que é incorreta, né? Que a gente não pode afirmar do texto. Em todo o mundo, as pessoas lutam por uma educação mais democrática e justa. De acordo com o texto, não são todas as pessoas que lutam por essa educação justa, né? Até porque tem pessoas que têm uma opinião diferente. Eles acham que a educação muitas vezes não está no caminho certo, que não é pela democracia, né?
pessoas que têm uma mentalidade vazia, que não é pela democracia que nós iremos alcançar uma educação justa, tá? Então, muita gente não luta por isso. Aliás, lutam até contra a educação democrática. La 3. ¿Crees que la educación es una obligación del Estado? Justifica su contestación con un corto texto. Então, você acredita que a educação é dever do Estado? Escreva lá um pequeno textozinho, né? Tire do texto um pedacinho que confirme sua opinião. Relaciona as características abaixo a los modelos de escola tradicional 1 e construtiva 2. Isso aqui eu falei na aula anterior, remota. Nós vimos quais são as diferenças da escola democrática, a escola construtivista e a escola tradicional, que provavelmente são as que os pais e avós de vocês estudaram, tá? Essas vão marcar 1 para a tradicional, aliás, e 2 para a construtivista, tá? Lá, o professor solo hace su papel, que é cumprir com o programa. Nesse tipo de educação, nós temos a educação tradicional. O professor chega, explica o conteúdo e o resto é com você, tá? Ele não está preocupado se você está bem, ele não quer ouvir sua opinião, o que importa ali é o que ele está dizendo. Então, 1. La B. El alumno dá opiniões sobre o conteúdo a ser estudado. Qual é o tipo de ensino que o aluno dá opinião do que está sendo estudado? 2. Construtivista, ¿vale? C. El alumno es un sujeto pasivo e que solo recibe conhecimento e informações. Qual é o tipo de educação que o aluno senta no banco? Ele é passivo, ele não faz nada, ele apenas recebe as informações. Ele é apenas um aluno bancário, ele está ali sentadinho e tudo que estão dizendo ele está ouvindo para assimilar. Esse tipo de educação é a que nós chamamos de educação tradicional, que é a que provavelmente os avós de vocês e os pais estudaram. La D. El profesor escucha y acepta la opinión del alumno, solo si la coordinación también aceptá-la. Então, o professor só vai ouvir a opinião do aluno se a coordenação aceitar, ou seja, o professor não tem autonomia em sala de aula. Isso acontece na educação também tradicional, tá? O professor não tem autonomia, ele não tem autoridade para tomar decisões em sala de aula e principalmente para ouvir os alunos. Tudo gira em torno da coordenação, né? Ele só vai aceitar se a coordenação aceitar, tá? E lá o processo de ensinar e aprendizagem vai depender tanto do professor como do aluno e do ambiente da classe. Então, a educação depende, o ensino-aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno e do ambiente em sala de aula. Então, aqui é 50-50, ganha-ganha. Se o aluno ganha, o professor ganha. Se o aluno perde, o professor também perde. Então, nessa perspectiva, nós temos o ensino construtivista que eu falei para vocês, né? A gente tá aprendendo todo mundo junto e um ganha e o outro também. Então, tanto os alunos ganham quanto o professor. 5. Que opinas sobre esses modelos de escolas? Descreve vantagens e desvantagens de cada um. Então, o que é que você acha do ensino tradicional e do ensino construtivista? A nossa escola trabalha na perspectiva construtivista, tá? Nós não temos o centro no professor, o nosso centro é ensino-aprendizagem, então nós dependemos tanto do professor quanto do aluno conjunto, é a comunidade escolar, a sala de aula. Então nós trabalhamos juntos, construindo conhecimento, tá? A gente orienta e vocês constroem conhecimento. E aí você vai colocar vantagens e desvantagens desse tipo de ensino. E na 6, pede para vocês investigarem os modelos existentes em escolas e fazer uma tabela no seu caderno com as características de cada um, tá? Então, vocês podem colocar a escola construtivista e a tradicional. Qual é a diferença que elas têm entre uma e outra? O livro trouxe algumas diferenças, só que tem outras diferenças a mais, tá? Então, meus queridos, esta foi nossa classe de hoje, vale? Hasta nossa próxima classe. Beijos, tchau!